Boa tarde a todos. É com uma enorme satisfação que a gente começa esse trabalho desse dia 3 de dezembro. O enfoque será em conexões matemáticas, sempre articulando língua portuguesa e a área de conhecimento da matemática. Espero que vocês tenham um deleite, um momento de reflexão bastante produtivo e desde já agradecemos a presença de todos. Feliz. Boa tarde, meu nome é Cíntia, formadora de língua portuguesa, e eu vou fazer a leitura de leite para vocês. Só explicando a dinâmica que nós vamos utilizar, nós estamos em 6 formadoras, Ana Cláudia, Denise, Rita, Paula, Patrícia e eu. Em alguns momentos estarão algumas de nós aqui, nós vamos utilizar então essa dinâmica com vocês. O texto que eu escolhi é da Flora Figueiredo. A Flora é poeta, cronista, tradutora, compositora, ela é natural de São Paulo, escreve poemas desde criança e recebeu alguns prêmios, como o concurso Veia Poética, em 81, segundo concurso Mackenzie de Poesia, em 82, e primeiro concurso Vinícius de Moraes de Poesia, em 1983. E como nós estamos escrevendo as páginas finais desse ano, eu escolhi o texto dela que se chama Última Página. Mais uma vez, o tempo me assusta. Passa afobado pelo meu dia, atropela minha hora, despreza minha agenda. Corre prepotente a disputar lugar com a ventania. O tempo envelhece e não se emenda. Deveria haver algum decreto que obrigasse o tempo a desacelerar e a respeitar meu projeto. Só assim eu daria conta dos livros que vão se empilhando, das melodias que estão me aguardando, das saudades que venho sentindo, das verdades que eu ando mentindo, das promessas que venho esquecendo, dos impulsos que sigo contendo, dos prazeres que chegam partindo, dos receios que partem voltando. Agora que redijo a página final, percebo o tanto de caminho percorrido, ao impulso da hora que vai me acelerando. Apesar do tempo e sua pressa desleal, agradeço a Deus por ter vivido, amanhecer e continuar teimando. Bom, já aproveitando a leitura de leite que a Cíntia terminou de fazer, nosso tema hoje vem reforçar a teoria de Freudenthal e que fala sobre essa conexão que existe entre os diferentes momentos de aprendizagem, as diferentes áreas de conhecimento. E, nesse sentido, nós trazemos para vocês a questão da matemática de gêneros textuais como sendo o nosso foco de formação. A intencionalidade pedagógica dessa quinta formação, e mais especificamente dessa tarde de nossa é proporcionar a todos momentos de reflexão dos textos específicos, já que a capacidade de entender e produzir textos é fundamental em qualquer disciplina. No nosso caso, nós vamos estar trabalhando com a conexão com resolução de problemas. A intensificação da importância do papel da leitura como instrumento de aquisição das aprendizagens. Como disse a Cíntia, na leitura que ela fez, o tempo e a aproximação com os conteúdos, agora intencionalmente falando da área educacional, também são partes das nossas reflexões de hoje e também trazem para nós a expectativa de buscar momentos diferenciados de aprendizagem, tanto discente quanto docente. Eu queria dar boa tarde, né? Eu sou a professora Ana Cláudia, a gente já esteve juntos aí uma manhã. Eu estou aqui mais de matematiquete, né? Que a Denise, né? Ela se sente mais segura quando ela está do meu lado. Fica, verdade. Então ela falou assim, você tem que ficar junto comigo. Então eu estou aqui mais para discutir um pouco com vocês, né? Retomar algumas discussões que a gente já teve, né? Sobre a questão de gênero, sobre a questão principalmente de gênero, né? Mas também um pouco a questão literária. Mas vocês vão perceber que a fala de língua portuguesa já é uma fala que foi retomada ao longo, né, dessa formação, nos nossos últimos encontros, no sentido mais de que a gente possa aí começar a se preparar para as nossas reflexões futuras e para aquilo que a gente vai ter como desafio, que são os nossos temas de seminário, né? Então, como que a gente vai conseguir
fazer essa articulação, né, entre os conhecimentos matemáticos e a área de linguagem, e especificamente naquilo que diz respeito aos gêneros textuais e à literatura, ok? E antes de mais nada, eu vou mandar um beijo para minha turma, senão depois, para nossa turma, senão depois elas pegam a gente na saída, tá bom? Então, um beijo aí para as meninas da minha turma e da turma da Denise. Como não poderíamos deixar de começar o nosso estudo, que começa na página 25, vocês acompanhando o caderno, eu trouxe para reflexão essa questão histórica da matemática, porque é comum falar que a matemática nós não tivemos investimento na formação de professores em relação à matemática. Eu tenho, junto aos estudos que tenho efetivado, uma opinião um pouco diversa dessa situação. Eu acho que houve sim investimento na matemática, até trouxe alguns materiais para vocês depois conversar com vocês e mostrar para vocês quanto que foi o investimento. Não acho que é similar ao de língua, mas devido às crenças que existem em relação ao ensinar e ao processo de aprender matemática, é mais fácil falar que não houve investimento. Mas a gente pode justificar para vocês que desde o século XIX há uma preocupação com a matemática. Ela era dividida em 3 áreas, como vocês vão ver nos slides a seguir. Em 1931, nós tivemos a reforma Francisco Campos, que foi junção das áreas de matemática. Em 61, o movimento da matemática moderna, associado às propostas curriculares e outros recursos de aprendizagem, trouxeram para a matemática uma visão de que não se aprende do mais fácil para o mais difícil, porque no movimento da matemática moderna era uma rigidez, uma formalidade muito grande. Os PCNs, tanto houve investimento na produção dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1997, para as outras áreas, como para a matemática. E a educação matemática, aí, nos últimos 30 anos, junto com a matemática realística, que acomoda com a teoria de Freudenthal, e as novas teorias de aprendizagem, também estudaram, estão estudando, estamos envolvidos com a relação da matemática. Então, o discurso que só houve investimento na língua portuguesa, para mim, como pessoa da área de matemática, não procede 100%, tá bom? Seguindo, então, para contextualizar para vocês, o século XIX, as disciplinas da natureza e matemática, eles eram estanques, eles eram divididos em 3 áreas, aritmética, álgebra e geometria. Um pouco disso também traz essa questão do amedrontamento, do medo da matemática. Quando a Denise traz esse histórico, se a gente pensar em termos de educação, né, essas 2 disciplinas que a gente considera as disciplinas núcleo, né, de uma formação aí do indivíduo, elas têm, em certa medida, um percurso similar, né? Então, quando a gente pensa também no modo como a língua portuguesa, né, foi se constituindo, né, como um conhecimento pedagógico na escola, a gente também percebe esse modo de ensinar, que é um modo de ensinar estanque, que tem a ver, inclusive, com as perspectivas pedagógicas que se tinha à época, né? Então, tanto na matemática quanto na língua portuguesa, a gente vem num percurso aí, né, de revisão de posicionamentos em relação aos conhecimentos, em busca dessa maior aproximação, né, com a realidade do aluno, dessas práticas de letramento, essas práticas letradas, né? Então, quando a Denise traz esse histórico, também é um pouco para clarificar como essas 2 áreas, também nesse aspecto histórico, têm pontos de intersecção, de contato e de aproximação muito grandes, né, Denise? Eu considero que o que difere é a singularidade da matemática ser difícil, ser passada como uma matéria do medo, ao contrário da língua portuguesa, que nos permeia em todas as áreas, como a gente comenta na interdisciplinaridade. Então, no século XIX, e aí só para contar uma ilustração do professor César Nunes, ele comenta assim: até o século XIX, a gente usava a matemática, o professor de matemática usava batina, igual os jesuítas, então usava a matemática numa questão até de castigo, de ser inteligente ou não, de usá-la como um reforço
para o valor humano. Depois, na década de 30, que foi a reforma Francisco Campos, ele comentou que a gente usava a matemática com a farda de general. Por que ele comenta isso? Porque em 1930, quando juntou os 3 campos da matemática, como vocês estão lendo no slide, não existia a formação ou licenciatura em matemática, formação de professor de matemática. E o que a educação usou naquela época? Os generais, as pessoas do exército, que eram bastante letrados, para ensinar matemática. E a rigidez que a gente tem da matemática, Ana Cláudia, vem por conta desse movimento que a gente viveu de usar farda, de seguir a regra ao pé da letra, né? Em 1961, quando foi descoberto que a matemática era muito rígida, veio o movimento da matemática moderna, que muitos chamam por MMM, né? Que as discussões elas sobrepunham a questão da matemática contextualizada, porque eles pensavam que aprendia-se matemática da questão mais fácil para o mais difícil. Então, para exemplificar paulatinamente dentro da geometria, eles entendiam que ponto era aprender sobre o que é ponto é muito mais fácil do que é reta, do que é plano, depois do que é sólido, depois do que é polígono. Então eles começavam a entender a matemática do mais fácil para o mais difícil, que era paralelamente o ensino da língua também era assim. Sim. O artigo, a sílaba, a palavra e o texto, né? Sim. Então esse movimento da matemática moderna, ele acompanhava um pouco da língua portuguesa, não é mesmo, sim, Ana Cláudia? Era dessa maneira que se acreditava, que se dava o modo de apropriação do conhecimento. E, na verdade, a gente vai paulatinamente desmistificando esse modo de aprender, ou esse modo de apropriação, porque, na verdade, é como se fosse uma rede muito interligada e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo na construção de conhecimento da criança, que é exatamente aquilo que hoje a gente persegue como um objetivo fim, né? Uhum. De que, como tudo isso está de alguma maneira interligado, né, nessa grande rede de conhecimentos, então há níveis de complexidade, é óbvio, que devem ser respeitados, né, e que e por isso talvez essa ideia de um ensino em espiral, né, ela seja mais adequada, porque os conteúdos vêm e vão e retornam, né, então a gente está sempre num moto perpétuo aí, né, mas a gente tem essa historicidade de uma progressão, né, que a gente partia do micro para ir para o macro, né? Isso. E nos últimos 30 anos, nós tivemos, então, uma revolução, né, na área educacional, tanto na língua portuguesa como na matemática. E aí dizemos que veio a psicogênese da escrita, paralelamente à educação matemática, e eu ouso dizer que o Biratã D'Ambrosio, ele veio conosco trazendo a matemática, a educação matemática, como um jeito de ver a disciplina de forma contextualizada. Para ilustrar para vocês, e trouxe também exemplos de investimento que houve tanto na língua quanto na matemática. Por exemplo, se havia uma edição de uma TV Escola da Língua Portuguesa, havia uma edição da TV Escola da Matemática, pelo MEC. Os parâmetros curriculares nacionais, tanto os volumes mais teóricos como os parâmetros em ação, trazia a língua e a matemática da mesma forma. Antecedeu a isso as propostas curriculares de matemática e as propostas curriculares de língua, os AMs. No entanto, foram os AMs que alguns nós usamos agora, as atividades matemáticas, e houve uma outra edição com mais detalhe para o professor de tão coerente que era o estudo com as atividades matemáticas. O que eu venho defender para vocês é que a aproximação com os conceitos e conteúdos da matemática, eles foram menos intensivos e mais exaustivos na língua, por isso que há essa crença que houve mais investimento na língua portuguesa do que a matemática, né? Passados-se, né, esses últimos, depois do PCN, agora, passados quase 30 anos, as reformas curriculares, elas caíram por terra quando a gente
diminuiu o formalismo e exagero dentro do ensino fragmentado e começou a estudar a contextualização e a exploração das conexões e respostas dos alunos. E é nesse foco que nós vamos falar hoje, é nesse foco, nessa abertura de olhar para a matemática contextualizada, fazendo parceria principalmente com a língua portuguesa. Por quê? Porque o aluno não resolve um problema de uma forma coerente. Porque a leitura que antecede aquele texto ou que precede e compõe aquele texto é fragmentada, é explorada de uma forma sem levantar hipóteses, sem investigar, sem ter uma intencionalidade de quais conhecimentos matemáticos estão lá dentro. Então eu volto a falar que o Biratan D'Ambrosio trouxe assim, que matemática é muito mais que resolver operações, ela é de um valor cultural, ela tem um valor estético, ela tem um valor informativo. E ontem o professor Bigode foi muito feliz quando ele disse que se não há paixão pela matemática, se não há paixão pelo aquilo que a gente vai favorecer de aproximações com o conteúdo para as crianças, não há um ciclo virtuoso, né, positivo nesse caminhar. Então, o professor que vai para a aula de matemática e tem um pouco de receio daquele conteúdo que ele está explorando, igual a literatura, como falou a nossa palestrante Silvia também. A paixão por aquilo e mostrar que aquilo faz parte do seu eu e do seu cotidiano traz para a criança o sucesso ou a aproximação do sucesso com a matemática. Outros autores também, como o Bigode, têm investido muito nesse momento de trazer a história da matemática, as conexões da matemática com o dia a dia, para fazer sentido com a aprendizagem. Trouxe aqui para vocês o livro do Dante, né, que é também um parceiro do Bigode, que fala de conexões, matemática, conexões e aplicações. Ele tem tem edições também de 1ª a 4ª, que estão muito contextualizadas desde a história da matemática, com a resolução do problema, com o tratamento de informação, com o uso social real, né? Então essa contextualização com exploração de respostas, eu acho que é o alvo, né, o objeto de estudo do nosso trabalho de hoje. Então, novas ideias, novas abordagens e tudo mais, né? O que a gente gostaria de enfatizar também? Que o pensamento matemático só vai ser produtivo se ele for conectado. Então, se há tópicos desconectados, estanca o trabalho com operações, para começar o trabalho com o tratamento da informação, para dar continuidade com o trabalho, por exemplo, de geometria, essa situação desconectada não traz para a criança um jeito de aprender matemática de forma coerente. A investigação e as conexões que o professor tem que levantar como hipótese para a criança tem que fazer parte do dia a dia, né, do trabalho do professor. Por isso que o trabalho do professor tem que ter uma intencionalidade pedagógica bastante comprometida com o que eu espero que a criança aprenda, como a criança sendo processo da sua própria aprendizagem. Então, nessa questão de resolução de problemas junto às conexões que fala na teoria de Freudenthal, nós temos que usar muito o verbo explorar. Explorar no sentido de deixar a curiosidade, não deixar a curiosidade da criança apagar, né? Não deixar a curiosidade apagar dentro dos alunos. E é aquela pergunta do Bigode ontem: e se? Né? E se eu fizer isso? E se tem que existir esse movimento de investigação para verificar se aquilo que ele está pensando vai dar certo. Nesse movimento é a pesquisa, o levantamento de conjectura, a validação e o seu resultado, positivo ou não, para avaliar o processo de aprendizagem. Os problemas nessa rede de conexões, eles têm que ser reais, significativos, para pensar matematicamente. Então, seriam inúmeras as situações que eu poderia colocar para vocês. O que é pensar matematicamente? Levantar hipóteses e verificar se aquilo acontece. Desde que hora que eu levanto, quanto tempo eu vou demorar para chegar no serviço ou na escola, o que me leva a usar tais procedimentos e não o outro. E essa razão lógica é pensar matematicamente. E um problema autêntico, então, que tem uso social real ou que traz significado para o aluno, exige o investigar, e esse investigar exige o hábito de pensar, e não, como ontem nós vimos também, tem 3 números do problema, eu já falo se é mais ou menos, se é adição, e nem verifico qual é o contexto daquela grandeza que está lá. E
esse trabalho com problema autêntico não só em situações escolares, como também em situações extraescolares. Esse trabalho é que garante a interdisciplinaridade, é que garante o cotidiano e a vivência do aluno junto ao trabalho de matemática dentro da escola, né? As situações de conteúdos matemáticos na escola, elas têm uma relação a ser explicitada, a ser explorada. Essa relação, de acordo com Freudenthal, às vezes nós podemos classificá-las em conexões internas, que seriam entre os conceitos e procedimentos, que depende do que o sujeito traz de bagagem, do que ele traz como protagonista daquele envolvimento com a investigação, e conexões externas, que são eu entendo que é o papel da escola ao promover a interdisciplinaridade, ao trazer que os conceitos e métodos estão intrínsecos e são usados de formas não categorizadas, mas de forma a colaborar um com o outro para resolver aquela situação que eu estou colocando, que nem sempre envolve grandeza numérica, envolve outras grandezas de raciocínio lógico, outras grandezas que eu tenho que fazer análise para poder resolver e que uso a matemática nesse sentido. É importante, então, esse movimento reflexivo que eu estou trazendo para vocês, e são inúmeros os autores que trazem isso. Terei agora a Ana Cláudia complementando aí com as questões da linguagem e letramento. Pretendemos fazer uma atividade prática em seguida com vocês e aguardamos que vocês estejam satisfeitos com o nosso trabalho aqui. Então, na verdade, né, quando a Denise faz esse histórico aí para a gente pensar um pouco nas questões e até chegar a esse ponto em que a gente está hoje, né, que é esse ponto de intersecção, né, nesse ponto entre de diálogo, né, na tentativa, né, na busca desse diálogo entre essas duas áreas do conhecimento, né, e daquilo que a gente já vem há muito tempo discutindo na escola como interdisciplinaridade, né, de que maneira, pensando nessas questões das conexões matemáticas, nas resoluções de problema, né, nas situações problema, de que maneira que a gente poderia pensar, né, nessa intersecção, né? Num primeiro momento, talvez, as relações que devem ser buscadas, né, para que essas informações e esses conhecimentos possam, então, se conectar, né? Então, como se dará esse relacionamento, né, entre esses conhecimentos dessas duas áreas, né? A outra é como enfrentar e resolver as situações problema, né? Então, a Denise já colocou, a gente também já colocou no encontro 2, né, o quanto a leitura nesse aspecto, e aí a gente está retomando um pouco a fala, né, do nosso segundo encontro, do quanto a leitura, ela é esse lugar onde a gente vai poder perceber se aquilo que é próprio do letramento matemático está relacionado a uma apropriação inadequada de um conceito específico da área matemática, ou se essa impossibilidade do aluno, né, na hora da resolução da situação problema, está nos indicando alguma coisa que é anterior, que tem a ver com as habilidades leitoras, né, com as estratégias de leitura que são necessárias para a compreensão daquilo que a gente está chamando de gênero, né, que é o gênero situação-problema, né, o problema, né. O modo como também a gente vai utilizar diferentes linguagens para aprender, para a apreensão desses significados, né? Então, linguagens que são muito próximas e que aí também têm as suas especificidades, né? Então, quando a Denise fala que a língua permeia tudo, né? Então, nós somos um corpo-linguagem, né? Se a gente pudesse pensar nesse sentido, nós somos um corpo-linguagem, né? Então, a linguagem nos perpassa de várias maneiras e que a gente tem uma linguagem comum, que é a língua portuguesa, e que a gente tem, em certos contextos, sentidos muito específicos e muito próprios desta mesma linguagem, né? Então, quanto à linguagem, e aí a gente também retoma o nosso encontro 4, né? Nosso último encontro, quando a gente traz o Bakhtin e o Vygotsky, né? Então, como é que vai se dando nessa dialogia, né? O modo como a gente se apropria desses significados e desses conhecimentos, né? De tal maneira que a gente possa combinar esses significados para construir novas aprendizagens,
para transformar esses significados, né, de tal maneira que eles sejam potentes para que a gente possa construir novas aprendizagens. Então, em certa medida, esses 4 objetivos, eles centralizam essa nossa busca, né? Então, se é a língua, né, que permeia toda essa possibilidade de representação, né, do mundo, né, em última instância, né, e sem puxar a sardinha para minha brasa, já puxando, né? Em última instância, é a língua que vai permear esses nossos processos dialógicos, né? Há outras maneiras eficientes de fazer isso, sim. E nessa intersecção desses outros modos, né, de dizer, né, que são próprios da linguagem matemática, há formas de compreensão e de entender isso, né? Então, acho que esses 4 objetivos, eles corporificam essa nossa busca em a caminho, né, dessas práticas de letramento e de como isso vai se dando no ambiente escolar, né? Seriam esses os nossos lugares de intersecção. São desafios, né? A gente está nesse processo de construção aí desse conhecimento, né? Nesse sentido, retomamos aí a questão da teoria do freudental, acompanhando o caderno na página 26, quando a gente pede para os alunos, ou solicita aos alunos que visualizem uma figura, ou que pensem numa figura para construir um conjunto. Então, nessa atividade, a proposta de conexão que a gente está solicitando é que os alunos relacionem os seus conhecimentos conceituais com o processo de pensamento. Vocês vão verificar que quando eles pedem para construir um conjunto, até o livro usa coisas, eu coloquei pensar em contextos, um conjunto na matemática, de elementos. Então, pensar em contexto de um conjunto de elementos que usem, no caso aí eram frutas, né, que eles usam no dia a dia para alimentação. Esse pensar em contexto envolvia o que o aluno tinha em relação àquela afetividade, aquele vínculo com aquele contexto para produzir o seu conjunto. Vocês podem ver que na figura tem a maçã, a uva, a pera e a banana como frutas. Quando fala em pensar em contextos, a mesma proposta para alunos ou para crianças de uma tribo indígena, né, ou uma criança indígena, quando foi pedido para ele desenhar um conjunto de 4 elementos da natureza, ou 4 elementos que estão inseridos no seu contexto, ele fez exatamente uma paisagem, né, uma figura aí com uma tartaruga, um coco, né, um coqueiro e a praia. Verifiquem aí as duas respostas que estão corretas e os contextos que estão inseridos as crianças para estarem resolvendo a situação. Então, voltando lá na teoria de Freudenthal, relacionar os seus conhecimentos conceituais com o processo de pensamento, relacionar as diversas representações de conceitos com os procedimentos entre si, reconhecer relações entre os distintos temas de natureza matemática, utilizar a matemática em outras áreas do currículo escolar e utilizar a matemática na vida. Nas duas situações, as respostas estão corretas, no entanto, há que ter o discernimento do professor e do processo de escolarização, que fatores envolvem para o aluno apresentar essa resposta, né? Nesse sentido, pensar em contexto exige refletir sobre o quê? Como colocar a criança como sujeito do seu processo de aprendizagem. Às vezes, uma pergunta do professor com intencionalidade faz com que ele se volte a essa análise do processo de aprender e da aproximação com o conceito que ele está buscando, né? Aproximar a criança. E o que a gente também tem que pensar, né, nesse exemplo da criança indígena, é como os contextos eles podem ser variáveis, né? Então, de que no momento em que você lança um desafio, mesmo que ele esteja contextualizado, é possível que para o outro esse contexto tenha um outro significado e que, portanto, produza um outro tipo de texto. Né? Então, toda vez que a gente pensa em contexto para a produção de texto, seja um texto escrito ou um texto verbal ou um texto não verbal, como foi o caso da imagem, né? Que
o outro também tem os seus conhecimentos prévios de mundo, né? E que ele também pode, no seu contexto, né, de produção, imaginar outras situações que não estavam previstas, né? E é exatamente o que está inserido nesse slide, quando fala que o universo da criança e o papel do professor é levar em consideração, estar atento ao universo da criança e levar em consideração a experiência, a cultura, o afeto e o fato de ser criança tem que fazer parte do papel do professor. Por isso, voltamos a dizer, a matemática realística envolve um trabalho pedagógico intencional. Esse trabalho tem que ter, trazer um envolvimento tanto do professor para com o conhecimento que ele está buscando, escolarizado ou não, ou que faz parte da construção da cidadania da criança, ou preparado para aquele momento daquela série, aquele ano de escolarização que ele está vivenciando. Nesse sentido, os gêneros e a matemática nós vamos colocar novamente eles de uma forma imbricada quando a gente fala que a percepção do problema de matemática tem que ser como um gênero igual à percepção de um gênero textual. A abordagem nas aulas de matemática, tanto de leitura, nas aulas, não só de matemática, tanto nas atividades de leitura de diferentes gêneros, quanto nas aulas de matemática, tem que fazer parte do cotidiano do professor sem abrir a gaveta da matemática e a gaveta da língua portuguesa. Elas estão aí de forma bastante com uma conexão bastante grande. A situação problema com objeto de ensino envolve a compreensão do que exige aquela resolução. Qual é o papel naquele sentido? O que está buscando aquele problema? A Patrícia vai trazer para vocês diferentes dados agora, diferentes momentos de trazer a matemática junto às situações problemas. Continuando essa questão do problema, levantar dados, mobilizar conhecimento, construir estratégia ou conjunto de procedimentos faz parte do fazer docente. Esse fazer docente é a aprendizagem a partir da mediação, que no caderno vocês vão ter esse trabalho amanhã, junto com as formações de amanhã, né? Então, a situação do problema ainda com objeto de estudo, num primeiro momento, uma busca de resolução. Nessa busca, que análise eu vou fazer desse processo, que validação, que outras situações eu vou buscar e qual é a percepção disso nas diferentes áreas e gêneros textuais. O que a criança tem nesse movimento de verificar no texto da língua portuguesa ou no texto escrito a situação matemática, né? E aí voltamos a falar na intencionalidade pedagógica, que acho que a Ana Cláudia fala mais um pouquinho sobre essa relação aí da disciplina com outro. Na verdade, a gente, quando pensa nos gêneros, né, e pensando na resolução de problema como um gênero, a gente tem que pensar nas mobilidades das estratégias de leitura que estão sendo levantadas, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui o slide, né? E de como esse problema ele tem que ser organizado de tal maneira que ele possa de fato trazer situações, né, que envolvam o raciocínio lógico da criança. Então ele tem que ser compreendido como gênero, para que ele não seja apenas uma comanda, né? A gente já discutiu isso no encontro 2, né? Então, essa compreensão de que um gênero textual está dentro de um contexto, que está dentro de uma construção de sujeitos, que são interlocutores, que tem certas intenções e objetivos, né? Tudo isso tem que estar claro no momento que você constrói um problema de matemática, né, ou uma situação problema, para que ele de fato possa possibilitar, né, esse diálogo entre esses interlocutores e que ele possa possibilitar a construção de conhecimento, né? Então, se eu não consigo compreender, né, a situação problema como um gênero textual, vai faltar, né, do ponto de vista da potência da língua, né, vai carecer aí, e a gente vai ter comandas, e aí a gente vai voltar, né, a essa percepção de uma apropriação do conhecimento que é estanque, né? Então, o gênero textual, ele dá um novo caráter, vamos dizer assim, né, às possibilidades neste diálogo, né? Bem como ele vai potencializar as estratégias de leitura que precisam ser
mobilizadas, né, nas aulas, para que a gente possa fazer a leitura, né, de maneira adequada dentro desse contexto. Então a gente vai possibilitando aos alunos diferentes estratégias de leitura, porque a gente vai possibilitando diferentes desafios, né, aos quais ele vai ter que mobilizar diferentes conhecimentos para conseguir compreender esse campo, né, naquilo que é do seu específico, mas naquilo que está perpassado pela linguagem, né, ou seja, daquilo que é próprio da linguagem. Né? Então, acho que é nesse sentido que a gente pensaria, né? A Patrícia vai trazer um convidado especial para a gente tentar pensar, né? Então, como é que isso vai se dando, né? Na cabeça desse sujeito, né? Que a gente imagina hipoteticamente e que hoje a gente está no desafio, a gente trouxe esse sujeito aqui para dentro, né? Então, a gente trouxe o Gabriel, que vai brincar um pouco com a Patrícia e vai mostrar aí, então, para a gente como é que está se construindo e se tecendo, né, essa rede de conhecimentos nesse nosso aluno, tá bom? Então, obrigada, gente. E aí a Patrícia e o Gabriel agora vão conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Boa tarde. Então, eu sou a professora Patrícia Ferreira, eu sou professora há 10 anos e para apresentar as situações e problemas eu trouxe comigo um especialista, que é o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Uhum. Quantos anos você tem? 8. Você está em que ano? Segundo? Tá terminando o segundo. Eu acabei de terminar, só nas férias. Muito bem. E você estuda em que escola? Rio Branco. Rio Branco. Eu sou especialista em fazer problema. Minha mãe pode comprovar isso, sabia? Desde pequenininha eu faço muito problema para ela. Na escola eu faço um monte de problema também. E o Gabriel é especialista em resolver problema. Sua professora passa muito problema para você? Uhum. Sim. Então a gente vai dar uma olhada em alguns probleminhas junto com vocês. Nós vamos tentar resolver aqui e vamos passando para vocês. Encontrar 2 números consecutivos cuja soma é 15. Já tem a resposta aí? 7 e 8. A gente já fez os slides sem as respostas, elas vão aparecer todas juntas, né? Dá para encontrar 2 números ímpares que a soma seja 17? Não dá. A soma de 2 números ímpares sempre vai dar um número par. A gente já fez os slides sem as respostas, como elas estão aparecendo em seguida, eu vou trabalhar só os problemas que não tem a resposta aqui aparecendo. Joana tem R$80 em cédulas. Quantas notas ela tem? Aqui. Esse aqui é o seu pagamento por participar aqui do pacto. Você vê que é um dinheirinho muito sério que a gente tem aqui. Eu vou pegar R$80 na minha mão. Você pega R$80 aí também. Vamos lá, pega R$80, eu vou pegar também. Pode pegar do seu jeito, eu pego do meu aqui. Deu R$80 aí? Uhum. Quantas notas você tem? Levanta aí pra mostrar. Mostra aqui pra cima. Quantas notas você tem aí? 4 notas? Uhum. Deixa eu ver, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Sua resposta tá certa? Tem R$80 aqui mesmo? Sim. Sim. E no meu, tem R$80 também? Sim. Sim. Você já viu algum problema que tem mais de uma resposta? Já. Já viu na escola? Vamos ver se tem outros aqui. E esse aqui, ó. O Vitor foi no supermercado comprar refrigerantes. Comprou 7 garrafas de refrigerante de uva, 5 de refrigerante de laranja, 8 de guaraná e pagou na caixa de número 6. Quantas garrafas ele comprou? Deu 20 garrafas. Mas eu vou fazer uma conta aqui, você corrige comigo, por favor? Uhum. Deixa eu fazer uma conta aqui, depois eu mostro pra todo mundo. Vamos lá. 7 garrafas de refrigerante de uva. Se ele comprou tudo isso, eu vou juntar. Que conta que eu vou fazer? De mais, né? De adição. De adição. Muito bem. 7 garrafas de refrigerante de uva,
mais 5 de refrigerante de laranja, mais 8 de guaraná, mais pagou no caixa número 6, deixa eu somar aqui. Mas deu errado, o meu deu 26. Por que deu errado? Olha lá, 7 garrafas de refrigerante de uva, 5 de laranja, 8 de guaraná e pagou no caixa 6. Pagou no caixa 6? O que isso tem a ver com o problema? Eu preciso juntar? Ó, tem lá 7 garrafas de refrigerante de uva, 5 de laranja, 8 de guaraná. Tem que juntar tudo isso? Pra fazer uma conta? Uhum. Tem, né? Mas tem que juntar esse daqui. Pagou no caixa número 6. Precisa juntar esse número? Acho que não. Acho que não, porque não tem nada a ver, né? Então vamos deixar esse daí. Olha lá o menininho como resolveu. Esse aqui é como o menininho resolveu lá na escola dele. Aí. Olha, ele também não somou o número 6, não. Ele foi fazendo um pauzinho para cada garrafa de refrigerante e deu 20 no total. Cida foi à papelaria para comprar canetas e cadernos. Comprou 3 cadernos que custavam R$4. 3 cadernos de R$4, você já consegue saber quanto dá? Pode escrever se quiser. Calma. Não entendi a pergunta. 3 cadernos que custavam R$4 cada. Quanto vai dar 3 cadernos que custam R$4 cada um? Deixa eu ver. Aqui são os 3 cadernos. Cada um custou 4? Boa. Legal. Vou levantar aqui e ver se dá pra mostrar. Ai. Então, 3 cadernos de R$4 custou 12. Agora continua o problema assim. 6 canetas. Se ela pagou R$12 nos cadernos e mais 6 canetas, quanto que ela vai gastar no total? Por que não sabe? Porque não tá falando quanto custa. Não tá falando quanto custa. Então esse também não dá pra resolver. Aqui tem um outro problema que agora vocês vão ver como nós somos desenhistas de primeira, é isso? A gente treinou muito pra poder desenhar isso. Peraí, você não treinou, eu treinei. Ah, eu não treinei e você treinou, é verdade. Mas eu falei que eu vou fazer o desenho feio mesmo, então vai ficar assim mesmo. Vovô disse que cresceu em uma casa onde havia 12 pés e um rabo. Quem poderia ter vivido com o vovô? Eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu aí. E aí, 12 pés e um rabo. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver. Aqui já tem 2 pés. Esse aqui é o rabo, não dá pra aparecer, mas é. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o pé do meu vovô. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem um dedão bem grandão. Vamos contar comigo aqui. Deu 12 aqui? Tem que ter 12 pés e um rabo. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pés. E um rabo. Quem será que vivia com meu avô aqui, hein? Esse aqui é o vovô. É que não dá pra ver ele aqui. Esse aqui é meu vovô. Aqui são os passarinhos que ele cuidava. E aqui é o cachorro. Tem um
outro jeito de resolver esse problema? O que você acha? Eu acho que não. Acho que não? E se morasse com o meu avô, 2 cachorros, quantos pés ia ter 2 cachorros? 8. 8. Mais os pés do meu avô, que são 2, vai dar 10. 10. Mais um passarinho. Quantos que o passarinho não tem? Tem 2. 12. 12. Ah, mas aí ia ter rabo a mais, né? Olha aqui como que a menininha fez, ó. Foi colocando os nomes. Esse probleminha e alguns outros que a gente está mostrando, eles são do livro da Constance Camus e do livro da Katia Smolly, que estão aqui, a referência a gente deixa para o final para vocês, né? Aqui tem um desenho que a criança fez com os pés. Nesse caso, olha que ela colocou o rabo de quem? Peixe. De um peixe. Ela encheu de gente na casa e colocou um rabinho de um peixe. Mais um problema da Camille aí. O curioso Jorge estava colecionando rodas de bicicleta e triciclo. Ele tinha reunido 15 rodas. Quantas bicicletas e triciclos ele pode fazer? E aí? Quer tentar fazer esse ou quer tentar fazer o outro? Vou tentar fazer isso. Beleza, eu vou fazer o meu também. Mas eu não sei desenhar bicicleta, eu vou fazer só as rodas, hein? E aí? Quantas rodas um triciclo tem? Triciclo tem 3 rodas. Mas você pode transformar aqui em bicicleta, ó. Vira 2 bicicletas e aqui também. 2 bicicletas. Então corta mais uma bolinha que você já marcou lá. Já acabou as bolinhas, né? Uhum. Quantas bicicletas deu até aqui? 4. 4? Aqui cada uma vai dar, cada 2 horas dá uma bicicleta, é isso? Então conta aqui comigo. Uma aqui 2, 3, aqui 4, 5 e aqui 6. 6 bicicletas. Essa aqui já sobrou que já não tinha mais roda. Deixa eu mostrar o seu, eu vou mostrar o meu também. Eu não sou boa de desenhar, então eu marquei certinho assim. Olha a minha resposta como é que ficou. Vê se o meu deu certo também. Tem 15 rodas ali também? Tem. Dá certo. Deu certo também. De quantas maneiras você pode conseguir 30 centavos usando moedas de 1 centavo, de 5 centavos e 10 centavos? Espera um pouquinho. Você já viu moeda de 1 centavo? Já? Nossa, é um milagre, porque faz tempo que não tem moeda de 1 centavo. Bom, esse aí não precisa desenhar não, sabe por quê? Você sabe qual que é a minha profissão? Qual? Sou professora. Então, fim do mês, olha quem é que me salva. Conhece? É um cofrinho, dá uma olhada.
E meu pagamento. É o seu pagamento, exatamente. Isso. Segundo o Gabriel falou, esse aqui vai ser o pagamento dele quando terminar a aula, certo? Muito bem. Você vai comprar o que com isso? O que dá pra comprar com esse monte de moeda? Sei lá, mano. Dá pra comprar um jogo novo pro seu Xbox? Não. Não? Falta muito ou falta pouco? Falta muito. Muito? Dá pra comprar um livro novo do Harry Potter? Sei lá, faltam uns 30 Falta pra uns comprar. 30? É. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar várias maneiras. Pode tentar virar mais pra frente pro pessoal te ver ali. Aí. Vamos pensar várias maneiras da gente fazer R$1,25 com essas moedas. Pode ser? Uhum. Ó, aqui eu já tenho R$1,25, certo? Uhum. Monta mais uma maneira de fazer R$1,25. Aqui tem uma moeda de R$1 e uma de 25 centavos. Vamos ver quanto tem aí. Abre a mão. Tem 2 moedas de 50, 2 de 10 e uma de 5. Tem outro jeito de fazer R$1,25? Uhum. Tem? Vamos tentar. Uma moeda de 50 e 3 moedas de 25. Tudo bem. Você acha difícil? Pode sentar lá de volta. Você acha difícil fazer um problema que tem um monte de resposta diferente que pode acontecer? É difícil responder essa pergunta. Ah, é? Você acha que a professora... Como é que a professora vai corrigir? Quem que tá certo? O seu ou o meu? Daqui no caso da bicicleta, qual que tá certo? O seu que deu 6 bicicletas ou o meu que deu 3 bicicletas e 3 triciclos? Os dois. Os dois? Você já fez algum problema assim na escola que tem 2 respostas que são certas? Uns 1000. Uns 1000? Umas mil vezes eu fiz isso. Ah, que bom. Que legal. E esse daqui? Esse aqui eu vou só ler. Eu tenho apenas moedas de 1 centavo, aquelas que já nem existem mais, e 5 centavos em meu bolso. Um monte delas. Eu coloco a mão no bolso e tiro 3 moedas. Quanto dinheiro eu poderia ter em minha mão? A gente viu isso aqui ontem lá na aula de estocástica, para quem estava sentado lá nos auditórios, né? Que as meninas sorteavam, né? E esse aqui, um menino possui 3 carrinhos. Esse aí é pra você, hein? Você gosta de carrinho? Gosto. Então você vai saber responder, tenho certeza. Um menino possui 3 carrinhos com 4 rodas em cada um, hein? Qual é a idade do menino? Fala pra gente. 4, 5, 6, 7, 8. Tudo isso? Tudo isso? Por aí. Por aí, como é que você sabe? Porque é nessa idade que costuma postar de carrinho. Eu vou te contar que o meu pai, que deve estar assistindo, ele sabe que é verdade. Meu pai já tem 63 anos, tem um monte de carrinho lá. Dá pra saber a idade do menino aqui? Não. Não fala nada sobre isso, né? É. É verdade. Esse daqui fica a sugestão para vocês trabalharem. Depois dá uma olhada nos nossos no PowerPoint que vai ser anexado. Né? Por um erro, as respostas saíram junto com os slides. Né? Porque está em PDF, exatamente.
Como está em PDF, as respostas saíram junto, mas são atividades, são vários probleminhas que foram sugeridos pela Kátia Smolli, pela Constance Camus e pelo Bigode para trabalhar na escola. Como a gente viu que o Gabriel falou que já trabalhou umas 1000 vezes isso na escola, é legal a gente mudar, né, os tipos de problema. Aí ele tem a sugestão de problemas de lógica, problemas com e sem solução, problemas com várias soluções. Aqui tem mais um problema de lógica. Esse aqui você já fez alguma vez? Eu chamo de quadrado mágico. Já fiz. Já fez também? São vários probleminhas que tem sugeridos aqui. Agora a gente vai falar, para além desses tipos de problemas, das conexões entre os campos conceituais da própria matemática. Números e geometria. Ele coloca ali um probleminha que eu quero ver. Você falou para mim que você sabe um jeito de contar sem ter que contar um por um os desenhos, é isso? Então eu vou ler o problema e aí você fala para mim como que você faz para resolver esse problema, tá bom? Um agricultor pretende plantar árvores num canteiro em 4 fileiras, com 5 árvores espaçadas igualmente em cada fila. Quantas árvores ele vai plantar? Você consegue contar sem ter que contar um por um? 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. 1 mais 4, 12. Quanto deu? 24. Muito bem, 24. Como que você fez para contar? Somando 4 com mais 4 com mais 4 com mais 4. Ah, muito bem. Vê se dá certo para fazer nesse outro exemplo da conexão com número e geometria. Seu Olavo aplica lajotas no piso e ladrilhos nas paredes de uma cozinha. Ele aplicou os ladrilhos que tinha, formando um retângulo com 5 ladrilhos na horizontal e 5 na vertical. Quantos ladrilhos ele usou para formar o retângulo? Dá para fazer o mesmo tipo de solução? Deixa eu ver. Vou fazer igual você me ensinou. Conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou contando de 5 em 5? 5 mais 5 dá... Quanto dá 5 mais 5? 10. 10, ainda bem que você lembra. 10 mais 5 dá... 15. 15 mais 5 vai dar... 20. 20 mais 5? Não, 20 mais 5 dá... 25. 25. Boa! 25. E esse aqui? A mesma coisa. Determine sem contar um a um quantos veículos estão no estacionamento. Sua vez. Carrinho é com você. Calma. Muito bem, você contou como? Da mesma coisa. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Muito bem. Então não sou eu que estou falando, é o Gabriel que está lembrando a gente que toda multiplicação envolve uma configuração retangular, para além das ideias mais comuns, que é a soma de parcelas iguais e a ideia combinatória. Certo? Outra conexão é de geometria e medidas. São situações e atividades escolares em que o trabalho com medidas se relaciona a um tratamento geométrico, que é, por exemplo, a área e o perímetro. Você já mediu alguma coisa na sua vida? Já medi a mesa da minha casa que estava pedindo na lição de casa. Pode falar mais alto. Mediu a mesa da sua casa que pediu na lição de casa? É. Como que você fez para medir? Com um negócio que eu não lembro o nome que estava pedindo lá na lição que a minha mãe pegou. Ah, é? Mas aí quando você conseguiu achar a resposta?
E como que você mostrou para a professora que você achou a resposta? O que você fez no caderno? Você desenhou a mesa? Não, eu só escrevi quantos metros deu. Você escreveu o número de quantos metros deu? É. Você acha que tem como a gente medir alguma coisa e não usar o número para mostrar? Acho que não. E se eu falar para a professora que a minha mesa mede esse tamanho aqui, ó? Pode ser também, né? Pode ser também? Pode. Mas é mais fácil usar número, não é? Uhum. Aí que a gente vem para números e medidas. Ocorre no uso das operações usuais que utilizamos para calcular comprimentos, perímetros, áreas, volumes, pela utilização de contextos de medidas para prover de significado os números decimais, que existem independente de serem ensinados ou não, por exemplo, em seu próprio corpo, peso, altura e idade. Tem algumas atividades práticas que a professora Paula volta no final para mostrar para vocês, alguns jogos práticos para trabalhar essas conexões. Por enquanto eu quero saber uma coisa. Olha só esse aluno. Tem aqui o nome dele. Qual que é o nome desse aluno? Antenor da Silva. Deve ser um Antenor da Silva. Qual que é a idade dele? 7 e 6 meses. 7 e 6 meses. Quantos anos você tem? 8. Ué, como que é 7 e 6 meses? É 7 anos e 6 meses. Aqui tem uma linha. Aqui tem uma linha igual a que está lá no caderno na página 35. Aqui é quando ele fez 7 anos. Aqui é quando ele fez 8. Você consegue marcar para mim mais ou menos onde é que eu poderia colocar que ele tem 7 anos e 6 meses? Quando ele chegar aqui, me ajuda a esticar aí que ele tá todo enrolado. É, por aí. Por aí. Muito bem. Você já fez conta na sua escola com vírgula? Tipo, 5,4 mais 3, não? E como é que você sabe fazer conta com vírgula? Você acabou de fazer. Vamos pensar aqui. Ele pesa 24,5 quilos. Isso é mais que 25 quilos ou você acha que é menos? Menos. Menos? E ele tem de altura 1,28 metros. Isso é... 1,28 m. Ah, muito bem. Mesmo sem aprender na escola, a gente já sabe as coisas, não é? Muito bem. Aí mais uma conexão de números e estatística. A variedade de recursos tecnológicos permite que a informação seja organizada e veiculada por meio de ferramentas e representações matemáticas, em especial os gráficos e tabelas, que utilizam a linguagem matemática e os números com todos os seus significados, quantidade, medida, código, localização, símbolos, entre outros. Aí vem um probleminha pra gente. A máquina de vender sucos, dá pra ver daí? Essa é uma máquina de vender refrigerantes ou sucos. Você já comprou algum refrigerante ou suco de máquina que você põe o dinheiro e cai a latinha assim? Já? Aliás, caiu no chão, eu não consegui pegar. Caiu no chão? Estourou, não? Não estourou, eu peguei. Que sorte. Para comprar suco nessa máquina, basta então colocar a moeda e apertar a tecla do sabor de preferência do comprador. A máquina tem um visor que indica a quantidade de latas de cada sabor. Porém, observe que na referida máquina, apenas o visor correspondente à coluna do sabor uva está funcionando. Aliás, quanto está mostrando que tem lá na uva? 3. Qual que é o sabor que tem mais latas nessa máquina? Limão. Como que você faz para saber? Contando aqui ou vendo
Por aqui, que já dá pra ver que esse daqui tem mais. Ah, que ele foi mais alto que os outros. E qual que foi o suco mais vendido até o momento? O de uva, Como que você sabe? porque é o que tem menos aqui. Ah, tem então já pouquinho. compraram os outros, que tá bom? Ah, muito bem. Quais são os sabores que têm mais de 10 latas? O de limão e o de pera. Muito bem. E tem mais latas de suco de pêssego ou de manga? Pêssego. De pêssego, quantas a mais? Passa. Um a mais? É difícil fazer esse tipo de exercício pra você? Mais ou menos. Mais ou menos? O que é difícil de fazer? Não sei dizer. Não sabe dizer? O que é fácil de fazer nesse exercício? Falar qual que tem mais. Ah, porque é só olhar pra ver. Ah, muito bem. Aqui a gente tentou fazer com o Gabriel, muito corajoso, né? Pode sentar aqui de novo, Gabriel. A gente tentou fazer o que apareceria numa escola quando a gente apresenta esses tipos de problemas. O professor Bigode mostrou ontem, falou como seria a experiência que ele já teve de apresentar para as crianças aquele famoso problema da idade do capitão. Tem 26 cabras, tem 10 bodes, qual é a idade do capitão, né? É um problema que a gente leva para a escola, como ele falou em muitos lugares. As pessoas têm sim, as crianças trazem um resultado, né? Se a gente trabalha como o Gabriel falou que já trabalhou, conversei com ele antes, e aí ele já falou que já tinha feito um monte de problema, é isso? Um monte de problemas de todos os tipos. Eu trouxe vários tipos de problema, ele falou que já fez de todos. Então ele consegue discernir quando ele tem que achar uma resposta e quando ele tem que analisar que não tem uma resposta. E a melhor coisa foi que em nenhum problema você virou para mim, e que nem alguns alunos falam e perguntam assim, é de mais ou é de menos? É de pensar, não é? A gente pensa e dá para resolver os problemas. Só vira para cá, senão vai ficar de lado. Agora eu vou propor para vocês uma atividade de meia hora, tá? Que é o seguinte, de análise de situações-problema. A partir da escolha de um gênero textual, apresentar um contexto para a apropriação de conceitos matemáticos, utilizando a exploração de conexões e resolução de problemas. Então, vocês vão fazer essa atividade agora, apresentando um título, definindo o contexto, qual é a proposta, qual a estratégia e a etapa ou as etapas que vocês definirem, e esclarecer as possíveis conexões. São os procedimentos dos alunos, dos professores e dos alunos, tá? Vamos deixar meia hora para vocês fazerem essa atividade. E depois a gente vai voltar e apresentar para vocês algumas atividades práticas que podem ser feitas para estabelecer essas conexões matemáticas. Os problemas eles vão estar no PowerPoint, eu sugiro que vocês levem para a sala de aula. E as atividades podem ser feitas. A gente vai mostrar aqui algumas atividades que vocês podem levar para a sala de aula, como os jogos, para propor essas conexões matemáticas, tá certo? Então, agora tem meia hora para fazer a atividade, depois a gente volta para o fechamento. Diante do fato de que a gente está recebendo no Moodle algumas dúvidas em relação à atividade do portfólio, eu vou retomar para que vocês possam entendê-la um pouco melhor. Então, na última informação, a gente passava uma atividade para meia hora e uma atividade para o portfólio. Diante da análise que a gente fez de que tinha ficado demasiado pesado para o curto período de tempo, a gente mudou a dinâmica e vocês passaram a ter apenas uma atividade, que seria a atividade de portfólio. Então, para a tarde, né, desse nosso segundo dia de formação,
diante das discussões que foram feitas, a ideia é que o grupo escolha um gênero textual, uma carta, um poema, um depoimento, uma receita de bolo, o gênero textual que o grupo considerar adequado, um conto, um mini conto. E vocês vão apresentar, a partir desse gênero textual, um contexto em que a apropriação dos conceitos matemáticos que foram trabalhados durante esta tarde, ou seja, explorando conexões e resolução de problemas, seja apresentado. Para isso, vocês vão criar um título para esse texto de vocês, vão definir o contexto em que vocês vão apresentar essa apropriação desses conceitos, uma proposta, uma estratégia, ou quais seriam as etapas que envolveriam a apropriação desses conceitos e esclarecer as possíveis conexões entre os procedimentos dos professores e os procedimentos dos alunos e fazer uma conclusão do texto. Então, a ideia é que vocês escolham o gênero textual que vocês considerarem mais adequado para o grupo, diante das reflexões que vocês farão nesta meia hora, ou que estão fazendo nesta meia hora, e que vocês produzam a partir desse gênero textual, né? E o conteúdo, o tema de vocês seria a exploração de conexões e a resolução de problemas. Então, vocês vão criar uma situação, que é esse contexto, em que se dê essa apropriação desses conhecimentos matemáticos, ok? Obrigada, gente. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde a todos, estamos retornando aos trabalhos. Eu, Rita, formadora de língua portuguesa, a Paula, minha colega formadora de matemática. Mando um beijo especialmente para Pindamonhangaba, Taubaté, Paraibuna e Santana da Parnaíba. Bem, neste momento, eu vou passar primeiramente para a professora Paula, que vai apresentar mais umas atividades para vocês. Bom, para fechar nosso encontro de hoje, eu quero relembrar quais são as nossas conexões de hoje, né? Nós trabalhamos hoje com o caderno 4, que é a resolução de problemas, o caderno 5, as conexões da matemática com a geometria, o número, grandezas e medidas, o caderno 6, e o caderno 7, educação estatística. Bem, nós temos aqui mais algumas atividades e materiais que podem ser utilizados por vocês aí nos municípios, que também tratam da conexão do número, a geometria, medidas, as grandezas e a estatística. Nós temos aqui, por exemplo, o geoplano, onde nós trabalhamos os perímetros, diferentes perímetros, as diferentes áreas, e elas, como o próprio caderno 8 diz, perímetro e área não está descontextualizado do dia a dia do aluno, não está descontextualizado e não está à parte, isolado na matemática. Nós temos também uma conexão aqui com os números, temos uma conexão com a geometria, além das grandezas e medidas. Uma outra atividade onde nós podemos explorar perímetro com as crianças e área, seria essa atividade que se encontra no caderno 5, que é o nosso caderno de geometria, este caderno aqui, onde as crianças têm 3 barbantes do mesmo tamanho, e com esse barbante elas constroem o triângulo, o quadrado e o hexágono. Aqui eu adaptei o barbante e prendi com percevejos numa placa de isopor, mas tem várias outras maneiras e materiais em que pode ser feito. E aí a questão é o seguinte:
tem o mesmo perímetro. E a região interna ou a área, ela é a mesma? Como é que eu posso descobrir se tem a mesma área sem necessariamente pensar na fórmula matemática de área ou na fórmula matemática do perímetro e etc.? Existem várias maneiras. Eu posso usar um quadriculado e eu posso também usar contas, feijão, o próprio, aqui nós temos alguns grãos de milho. Então, se eu preencher esta área com alguns grãos e pegar essa mesma quantidade de grãos, transportar para a área triangular ou transportar para a área hexagonal, será que a mesma quantidade de grãos que tem na área quadrada vai caber aqui, vai transbordar ou vai faltar espaço? E na área hexagonal, a mesma pergunta. Então, eu posso já trabalhar com eles área e perímetro sem necessariamente sistematizar com uma fórmula, mas dá para fazermos aí uma estimativa a partir dos grãos ou mesmo quadriculado. Partindo dessa mesma ideia aqui, eu posso trabalhar a partir de uma folha de sulfite. Aqui no caso nós temos um papel vergê, que ele é um pouco mais grosso. Eu parti desta folha, dividi a folha em 3 partes iguais, onde eu mantive o mesmo comprimento, dividi, deixei um espaço de 1 centímetro nas 3 folhas, olha, e aí dividi uma em 3 partes, a outra em 4 partes e a outra em 6 partes. Vinquei, dobrei e a partir disso eu tenho aqui prismas. Construir prismas de base hexagonal, de base triangular e de base quadrada com o mesmo perímetro. Os 3 têm o mesmo perímetro. Aí eu fiz a base de cada um deles, que também mantém o mesmo perímetro, lógico, né? Colei aqui embaixo e a pergunta que eu faço a vocês e que podemos fazer para as crianças é a mesma. Será que a capacidade destes 3 prismas é a mesma, levando em consideração que eu tenho o mesmo perímetro e a mesma altura? Como que a gente pode descobrir isso, né? Eu posso descobrir isso preenchendo um dos prismas com algum tipo de grão, areia, arroz, feijão, que vocês tiverem aí. Ó. Deixa eu colocar esse aqui. Sobrou um pouquinho. Olha só, tá cheinho. Será que ao transportar estes grãos para o prisma de base triangular vai caber certinho? Ele tem a mesma capacidade? Vai transbordar ou vai faltar milho no prisma triangular? Vamos ver. Olha isso. E olha o que eu tenho aqui dentro ainda, ó. Olha quanto milho ainda tenho aqui. Então, caiu tudo. Cabe bem mais milho aqui do que no triangular. E agora, com relação ao prisma de base quadrada. Vou colocar esse aqui, que caiu.
do prisma hexagonal e vou transportar para cá do prisma triangular. Olha só. Que conclusão nós podemos chegar? E aí nós podemos perguntar para as crianças, eu pergunto para vocês, né? Mas como nós não estamos ao vivo? Bom, se aqui no hexagonal coube mais do que na triangular e no prisma de base quadrada, será que se nós tivéssemos um prisma de base octogonal, será que caberia a mesma quantidade? Será que ia faltar? Ia transbordar? Se esse tem 3 lados, cabe menos que este que tem 4 lados de base. Esse tem 6 lados, cabe mais. Então nós podemos chegar a algumas conclusões, né? Quanto mais próximo de uma base circular, maior é a capacidade. Então são algumas relações que podemos, algumas conexões e relações que podemos fazer com as crianças para que elas comecem a ter noção do que o próprio caderno vem nos dizer. A matemática ela não está sozinha. A matemática, pensando numa forma de educação matemática realista, ela está no nosso dia a dia, ela está nas atividades dos alunos. Como vocês já têm na caixa matemática de vocês, vejam o metro. A mesma relação nós podemos fazer, olha, eu tenho com o mesmo perímetro eu consigo uma forma hexagonal, eu consigo uma forma triangular e um triângulo equilátero, uma forma retangular e até um paralelogramo. E a área? A área permanece a mesma, já que o perímetro é o mesmo? Então são vários questionamentos que dá pra gente fazer com as crianças, com objetos manipuláveis que nós temos no nosso dia a dia. O dinheiro, como a Patrícia já mostrou pra gente, é uma forma de trabalhar com as crianças os números decimais, através também do o copo graduado também. Podemos estabelecer várias relações de medida com as crianças a partir do copo graduado, colheres e etc. Os jogos também é uma outra forma de estabelecer conexões com as crianças e de situações problema, porque esse aqui é um exemplo de jogos, né, onde as crianças jogam com os dados e eles vão marcar aqui a soma dos dados, e todos os jogos, ou a maioria deles, traz em si algumas situações problema com a qual a criança ela precisa lidar. Então também um outro material que pode ser utilizado. E com um palito de fósforo também nós conseguimos montar essa mesma atividade do perímetro. Nós podemos montar com 12 palitos, né? Eu posso montar aqui um triângulo equilátero com 12 palitos, posso montar um quadrado com 12 palitos, e aí eu posso perguntar para as crianças, por que não dá para eu montar um quadrado com 10 palitos? Ou será que dá para montar um quadrado com 10 palitos? Por que eu estou usando 12 no caso e não 10? Então, como a própria educação matemática realística ou realista diz, nós precisamos dar para as crianças oportunidade de investigação. Então eu consigo construir um triângulo equilátero com 12 palitos. Eu consigo com 10 palitos?
Se eu não consigo, por que eu não consigo? Se eu consigo o quadrado com 12, por que não consigo com 10? O hexágono é a mesma coisa. Eu consigo montar um hexágono com 10 palitos? Então, são questões investigativas que nós temos que proporcionar aos nossos alunos. Eu quero dizer também para vocês, mostrar para vocês o livro de Kátia Smoley e Maria Inês Diniz, Ler, Escrever e Resolver Problemas, que, como o caderno 8 diz, nós precisamos trazer a variabilidade de situações, problema aos nossos alunos. Nós temos aqui também o caderno de Educação Infantil e Percepção Matemática, que traz muitas atividades com materiais manipuláveis, em que dá para desenvolver bastante este raciocínio investigativo e atividades com conexões, tanto com geometria, como com medidas e com números. Alguns dos problemas que a Patrícia fez com o Gabriel, é do livro da Constance Camille, que infelizmente nós não temos aqui para mostrar para vocês a capa, mas é o livro Crianças Pequenas Reinventam a Aritmética, Implicações da Teoria de Piaget, que é da editora Artimed, de 2002. Bom, eu acho, Rita, que eu passo para você, que eu tinha para mostrar para vocês são essas atividades, entre muitas outras que vocês têm aí no município de vocês. Obrigada. Obrigada, Paula. Bem, vocês viram que a matemática o tempo inteiro ela requer um trabalho com a linguagem, seja na sua forma oral, seja na sua forma escrita. E requer principalmente o ato de ler. E o ato de ler, como colocado por Solé, de interação entre o leitor e o texto, é proposto como uma atividade dinâmica que abre e amplia as possibilidades de relação do aluno com o mundo. A gente já sabe, principalmente Fonseca e Cardoso, ela vem dizendo que existem gêneros textuais que são próprios da matemática. Esses textos geralmente são atividades para se ensinar matemática, e há também os textos que demandam conhecimentos matemáticos para serem lidos e entendidos. O texto de problemas de matemática é um deles, que trabalhamos bastante nesta formação do PENAIC, do Pacto, e ele envolve a linguagem e também envolve os elementos matemáticos. E aí ele requer todo um cuidado do professor no sentido de que nós viemos percebendo que, às vezes, os textos são evidentes, né, para os professores, mas não são tão claros assim para os alunos. E aí a gente já estudou algumas das questões, que são os vocabulários exóticos, a questão de trabalhar com... A gente já propôs um trabalho desse durante a formação. Além disso, a gente percebeu e gostaríamos de mostrar, e mostramos aqui com a professora Patrícia e o Gabriel, que a gente tem que propor esses tipos de trabalho na escola, e de toda a riqueza que ele traz, quando a professora faz a interação oral, quando ela faz essa proposta escrita, e ela deixa o aluno pensar sobre, e ela tem a oportunidade de acompanhar esse processo de construção de conhecimento dele, quando ela pode perguntar por que você pensou isso, quando ele não dá a resposta adequada, ou até mesmo quando ele dá a resposta adequada. São momentos ricos, dinâmicos, e que faz essa ampliação que consideramos que seja necessária. E aí a gente pode considerar mesmo, né, como o Bakhtin coloca, que textos são relativamente estáveis, e esses de matemáticas também, e que o professor, com esses textos, ele deve refletir o tempo inteiro sobre as dificuldades que as crianças apresentam, principalmente com relação às questões de matemática. Ela deve pensar primeiro, este problema é um problema referente ao próprio enunciado do problema, ou das questões que esse problema se coloca, como já foi bastante exercitado nesta formação. Também ela tem que pensar, isso é um problema que está na forma de se trabalhar
né, a leitura, ou enunciado, ou a atividade de matemática, e para o tempo inteiro buscar a compreensão e, consequentemente, cada vez o aluno consiga mais a resolução, consiga mais realizar a resolução de problemas, sejam eles de todas as espécies e principalmente, como é o caso aqui que a gente está estudando, o matemático. Nós fizemos dessa vez mais uma leitura deleite, na verdade, para fechar. É uma sequência do que a professora Cíntia escolheu hoje de manhã para vocês. É um livro da mesma autoria, ela vem falando de uma parte e eu vou fechar com a questão do calendário. O tempo, ele vai jogando fora brinquedos, desenhos e rolhas de garrafa. Vai dobrando papéis, fechando gavetas, empilhando livros e apagando etiquetas. Que bom que o tempo tem tantas coisas a fazer. Se não as tivesse, ele teria sido apenas um corpo que desliza, oscila, cansa e envelhece. Muito obrigada.